Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Aproveita, já compartilha com seus amigos, com seus familiares, os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Nós já estamos na 5ª lição e o título da semana é Calor Extremo. Bom, sábado 23 de julho diz o seguinte: Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para este mundo corrompido e maculado pelo pecado, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, mas Ele proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual Ele pôde derramar seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus sofreu junto com seu Filho, na agonia do Getsêmani, na morte no Calvário. O coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Caminho a Cristo, página 12 até a 14. Na visão dada a Isaías no recinto do templo, foi-lhe permitido ver claramente o caráter do Deus de Israel. O alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Isaías 57, versículo 15. Havia aparecido a ele em grande majestade, contudo o profeta foi levado a compreender a natureza compassiva de seu Senhor. Aquele que habita no alto e santo lugar, habita também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. No verso 15. Assim como Saulo de Tarso às portas de Damasco, ao contemplar seu Deus, o profeta não recebeu somente a visão de sua própria indignidade, mas seu coração humilhado teve a certeza do perdão total e gratuito, e ele saiu dessa experiência como um homem transformado. Havia visto seu Senhor e tido um vislumbre da beleza do caráter divino. Agora podia testemunhar da transformação realizada pela contemplação do amor infinito. Profetas e Reis, página 185. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sinal mal compreendido e mal interpretado. O caráter de Deus deve se tornar notório, deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: eis aí está o seu Deus. Isaías capítulo 40, verso 9. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Parábolas de Jesus, página 245. Domingo, 24 de julho, Abraão no crisol. O que é tentação? É o meio pela qual os que afirmam ser filhos de Deus são testados e provados. Lemos que Deus tentou Abraão e que tentou os filhos de Israel.
Isso significa que ele permitiu que ocorressem circunstâncias para testar-lhes a fé e levá-los a buscar sua ajuda. Deus permite que sobrevenham tentações a seus filhos hoje, para que percebam que Ele é seu ajudador. Caso se aproximem dele quando são tentados, Ele os fortalece para enfrentar a tentação. Mas se cedem ao inimigo, negligenciando se aproximar do onipotente ajudador, são vencidos. Separam-se de Deus, não dão evidências de que andam no caminho de Deus. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1204. A prova de Abraão foi a mais severa que poderia sobrevir a um ser humano. Se fracassasse diante dela, nunca teria sido registrado como o pai dos fiéis. Se houvesse desobedecido à ordem de Deus, o mundo teria perdido um inspirador exemplo de inquestionável fé e obediência. A lição foi dada para continuar brilhando através dos séculos, a fim que possamos aprender que não há nada tão precioso que não possa ser dado a Deus. É quando olhamos para toda dádiva como propriedade do Senhor, para ser usada em seu serviço, que garantimos a bênção celestial. Devolva a Deus as coisas que Ele lhe confiou, e mais lhe será confiado. Conserve suas posses para si mesmo, e você não receberá nenhuma recompensa nessa vida, e ainda perderá a recompensa da vida por vir. O propósito de Deus era que o oferecimento de Isaque prefigurasse o sacrifício de seu filho. Isaque era uma figura do Filho de Deus, oferecido como sacrifício pelos pecados do mundo. Deus desejava impressionar Abraão com o evangelho da salvação, e a fim de tornar essa verdade uma realidade e de provar a fé de Abraão, Deus solicitou que ele sacrificasse seu querido Isaque. Toda a agonia que Abraão suportou durante essa escura e terrível prova foi com o propósito de levá-lo a uma profunda compreensão do plano de salvação para o ser humano caído. Comentário de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1205. Os mensageiros de Deus necessitam hoje exatamente da mesma fé e confiança que Abraão teve, mas muitos que poderiam ser usados por Deus não avançam, ouvindo e obedecendo a voz que é superior a todas as outras. A ligação com parentes e amigos, os hábitos e relações anteriores, muitas vezes têm tão grande influência sobre os servos de Deus que ele pode lhes dar apenas pouca instrução, pode lhes comunicar apenas pouco conhecimento sobre seus propósitos e muitas vezes, após certo tempo, os deixa de lado e chama outros em seu lugar, a quem prova e testa do mesmo modo. O Senhor faria muito mais por seus servos se eles fossem totalmente consagrados a Ele, valorizando seu serviço acima dos laços de parentesco e de todos os demais relacionamentos deste mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 155. Segunda-feira, 25 de julho, o rebelde Israel. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de ouvir os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Aproveita e já deixa seu like e compartilhe com seus amigos. O Senhor não abandonou Israel sem antes fazer tudo o que poderia ser feito para levá-lo de volta à submissão a si. Através dos longos e escuros anos, quando rei após rei se pusera em ousado desafio ao céu e levara Israel à idolatria cada vez mais profunda, Deus enviou mensagem após mensagem ao seu povo desviado. Por intermédio de seus profetas, lhes deu toda a oportunidade de deter a maré de apostasia e retornar a ele. Durante os anos que sucederiam à divisão do reino, Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam
E os apelos comoventes de Oséias, Amós e Obadias deviam ser ouvidos no país. Jamais o reino de Israel deveria ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns permaneceriam leais ao seu divino rei. E em meio à idolatria viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o piedoso remanescente por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová devia ser finalmente cumprido. Profetas e Reis, página 62. Muitos se queixam de que Jesus parece estar longe. Quem o colocou longe assim? Não foi por acaso que a própria maneira de agir de vocês que os separou de Jesus? Ele não os abandonou, mas vocês o deixaram por outras paixões. É quando vocês se afastam dele e ficam encantados com a voz do sedutor e concentram suas afeições em qualquer coisa insignificante, que estão em risco de perder a paz e a confiança em Deus. É então que Satanás apresenta a vocês o pensamento de que Jesus os abandonou. Mas não foram vocês que abandonaram Jesus? Muitos têm ideias vagas, áridas e confusas acerca de Cristo e do plano da salvação. Caso eles tivessem, como Davi, posto o Senhor sempre diante de si, seus pés estariam sobre uma sólida rocha. Contemplem a Jesus crucificado por vocês, vejam-no entristecido pelos seus pecados e quando orarem, arrependam-se e desejem sinceramente vê-lo como seu Redentor, que perdoa os pecados de vocês, que está pronto a abençoá-los e a ouvir quando o reconhecerem. Mantenham-se bem próximos dele. Nossa Alta Vocação, página 28. Precisamos depender sincera e permanentemente do Filho de Deus para obtermos salvação, toda a sabedoria e influências espirituais. Falharemos em nosso trabalho, a menos que haja muito mais amor por Deus e pelo ser humano e uma contínua dependência da renovadora e santificadora graça de Deus para operar uma transformação de caráter por uma divina mudança no coração, o que será claramente visto em palavra, espírito e ação. Necessitamos de crescente fé, menos confiança e segurança no que fazemos, a confiança bem maior no que o Senhor anseia fazer por nós, individualmente, se prepararmos o caminho para Ele. Precisamos desejar a comunhão com Deus de modo muito mais intenso do que temos desejado até agora. Precisamos pleitear mais fervorosamente com Ele. Se buscarmos o Senhor nosso Deus, nós o acharemos, quando o buscarmos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Olhando para o alto, página 327. Terça-feira, 26 de julho, sobrevivendo por meio da adoração. Há impiedade em nosso mundo, mas nem todo sofrimento é resultado de conduta pervertida. Jó é distintamente colocado diante de nós como um homem a quem o Senhor permitiu que Satanás afligisse. O inimigo o despojou de tudo que ele possuía. Seus laços familiares foram rompidos, seus filhos lhe foram tirados. Durante um tempo, seu corpo ficou coberto de chagas repugnantes e ele sofreu grandemente. Seus amigos foram confortá-lo, mas tentaram convencê-lo de que ele mesmo era responsável por suas aflições, devido à sua conduta pecaminosa. Ele, contudo, se defendeu e negou a acusação, declarando: que péssimos consoladores são vocês. Jó, capítulo 16, verso 2. Ao procurar fazê-lo sentir-se culpado diante de Deus e merecedor de sua punição, eles trouxeram-lhe uma severa prova e representaram a Deus sob uma falsa luz. No entanto, Jó não abandonou sua lealdade
e Deus recompensou seu servo fiel. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1291. Temos bebido do mesmo cálice de aflição, mas ele foi misturado com alegria, descanso e paz em Jesus. Ele faz tudo bem feito. Nosso Pai Celestial não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O mundo é o cenário de nossas provações, nossas dores, nossas tristezas. Estamos aqui para suportar a prova de Deus. O fogo da fornalha deve arder até que nossa escória seja consumida e saiamos como ouro purificado no cadinho da aflição. Luz provirá dessas trevas que às vezes lhe parecem incompreensíveis. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Que seja isso que diga seu coração. A nuvem de misericórdia paira sobre sua cabeça, mesmo na hora mais escura. Os benefícios de Deus a nós são numerosos, como as gotas de chuva que caem das nuvens sobre a terra, ressequida para regá-la e refrigerá-la. A misericórdia divina repousa sobre você. Se seus olhos pudessem ser abertos, veria seu Pai Celestial inclinando-se sobre você com amor. E se pudesse ouvir-lhe a voz, ela seria em tons de compaixão por você, que está abatido por sofrimento e aflição. Fique firme em sua força, há descanso para você. Nos lugares celestiais, página 272. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis chuvas de pedras, nas tempestades, inundações, ciclones, tsunamis e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Ele destrói a seara que está amadurecendo e seguem-se fome e angústia. Ele comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Essas visitações se tornarão cada vez mais frequentes e desastrosas. O poder e a malignidade de Satanás e seu exército deveriam, com razão, alarmar-nos. Não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não consegue romper a guarda que Deus pôs ao redor de seu povo. A fé pela qual eu vivo, página 328. Quarta-feira, 27 de julho, sobrevivendo pela esperança. Pela contemplação de Cristo, pela conformidade com a semelhança divina, seus conceitos do caráter divino se expandirão e sua mente e coração serão erguidos, aperfeiçoados e enobrecidos. Que a juventude tenha um alvo elevado, não confiando na sabedoria humana, mas vivendo dia a dia como vendo o invisível, fazendo sua obra como à vista dos seres do céu. Aquele que constantemente conta com Deus, mediante confiança simples e com oração, está rodeado pelos anjos do céu. Quem vive pela fé em Cristo será fortalecido e sustentado, tornando-se apto para combater o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna. Nos lugares celestiais, página 16. Os que sofreram as maiores tristezas são frequentemente os que proporcionam o maior conforto aos outros, levando a luz do sol aonde quer que vão. Esses foram disciplinados e abrandados por suas aflições, não perderam a confiança em Deus quando as perturbações os assaltavam, mas apegaram-se mais a seu amor protetor. Esses são prova viva do terno cuidado de Deus, que faz as trevas assim como a luz e nos corrige para nosso bem. Cristo é a luz do mundo.
Nele não há trevas, preciosa luz. Vivamos nessa luz. Digam adeus à tristeza e ao descontentamento. Alegrem-se sempre no Senhor. É privilégio de vocês receber graça de Cristo para habilitá-los a confortar outros com o mesmo conforto com que vocês mesmos são confortados por Deus. Cada um deve procurar ajudar aquele que lhe estiver próximo. Assim terão um pequeno céu aqui embaixo, e os anjos de Deus atuarão por seu intermédio para causar as devidas impressões. Busquem ajudar onde quer que seja possível para vocês. Cultivem as melhores disposições a fim de que a graça de Deus repouse fartamente sobre vocês. A maravilhosa graça de Deus, página 120. O cristão reconhece sua fraqueza, apega-se com firme decisão e viva fé à força de Deus, e é um vencedor. Sua paz e alegria se tornam grandes, pois provém do Senhor. E não há nada mais agradável à vista de Deus do que a contínua humilhação do coração diante dele. Essas evidências são provas inconfundíveis de que o Senhor comoveu corações pelo seu Santo Espírito. Mais admirável do que milagres de cura física é o milagre operado no Filho de Deus ao lutar com defeitos naturais e vencê-los. O universo de Deus olha para ele com muito mais alegria do que para alguma esplêndida exibição exterior. O caráter interior é moldado de acordo com o modelo divino. Isso só é efetuado pela luz refletida da luz do Calvário. A lei só é completa e plena no grande plano da salvação, ao ser apresentada à luz que brilha do Salvador crucificado e ressuscitado. Isso só pode ser discernido espiritualmente. Acende no coração do espectador fervorosa fé, esperança e alegria de que Cristo é sua justiça. Essa alegria só é para aqueles que amam e guardam as palavras de Jesus, as quais são as palavras de Deus. Exaltai-o, página 151. Quinta-feira, 28 de julho, calor extremo. Enquanto o pastor conduz seu rebanho sobre pedregosas colinas, através de florestas e barrancos abruptos, para recantos cheios de relva à margem da corrente, ao vigiá-lo sobre as montanhas, através da noite silenciosa, protegendo-o contra os ladrões, cuidando ternamente da enferma e da fraca, sua vida chega a se identificar com a das ovelhas. Um forte e terno apego o liga aos objetos de seu cuidado. Por grande que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha, cada uma tem seu nome e atende ao chamado do pastor. Como o pastor terrestre conhece as ovelhas, assim o divino pastor conhece seu rebanho, espalhado por todo o mundo. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 34, verso 31. Jesus afirma: eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Isaías 43, versículo 1. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Exaltai-o, página 204. Quantas vezes, ao passarmos pela aflição, fazemos como Pedro, olhamos para as ondas em vez de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as impetuosas águas avançam sobre nós. Jesus não disse a Pedro que fosse até ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não tenha medo, ele nos diz, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías capítulo
43, do verso 1 até o 3. Jesus lia o caráter dos discípulos, sabia como sua fé seria dolorosamente provada. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro sua fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio às tempestades da tentação, Pedro só poderia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. No ponto em que imaginava ser mais forte, Pedro era fraco, e enquanto não percebesse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava confiar em Cristo. Se tivesse aprendido a lição que Jesus tentou lhe ensinar naquele incidente no lago, não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. O desejado de todas as nações, página 298. Dia a dia, Deus instrui seus filhos pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele cenário mais amplo escolhido por sua providência. É o resultado de sua prova diária que determina a vitória ou a derrota deles na grande crise da vida. Aqueles que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos supor agora que nossos pés estejam firmes e jamais seremos abalados. Podemos dizer com confiança: sei em quem tenho crido. Nada pode abalar minha confiança em Deus e em sua palavra. Somente compreendendo nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. O desejado de todas as nações, página 298. Sexta-feira, 29 de julho, estudo adicional. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Desde já, quero desejar um feliz sábado para você, para sua família. Que Deus continue abençoando muito vocês. Bom, Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de sofrimentos severos e decisivos que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avanço de sua obra e põe essas pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter. Mostra-lhes suas debilidades e os ensina a buscar nele o apoio, pois ele é seu único auxílio. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 99. Se, na providência de Deus, somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que o traz aos nossos lábios. Confiemos nele tanto nas trevas quanto na luz. Vou repetir. Confiemos nele tanto nas trevas quanto na luz. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 316. Que Deus te abençoe e até a próxima.